Bom dia, amigos e irmãos em Cristo, em todos os lugares que nos veem por este vídeo. Hoje trazemos mais uma palavra de esperança, a palavra de Deus. E se encontra no texto de Mateus capítulo 5, verso 5, e diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vejamos então qual é o padrão que nós devemos seguir. O padrão é Jesus Cristo, que embora na condição de filho e andando aqui neste mundo, tendo as condições humanas também, além de humano e espiritual, ele era humanamente perfeito, humano e espiritualmente perfeito. Mas ele se submeteu, mesmo com toda a perfeição, com toda a autoridade que Deus concedeu a ele, com todo o poder, ele resolveu dar o exemplo para mim e para você. E ele diz aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então ele está falando de uma coisa que ele viveu aqui na terra. Na condição de homem, ele sentiu fome, sede, todas as necessidades naturais de uma pessoa, mas humanamente perfeito. Jesus é o nosso padrão de mansidão. Vivemos em um mundo de guerra, guerra fria, guerra quente, o tipo de temperatura que você queira dar, as guerras que existem. E a paz, ela contrapõe a guerra, a paz ela contrapõe as injustiças, as situações severas de justiça com as próprias mãos, como alguns praticam, e não esperam na justiça de Deus. Então, a palavra de Deus nos traz uma palavra de esperança aqui. Se você não é manso, aqui tem um apelo, tanto para você como para mim, sermos mansos. O nosso padrão é Jesus Cristo. E a questão da mansidão aqui é a mansidão espiritual, uma postura humilde diante de Deus. Esta é um comentário bíblico da Bíblia de Genebra que traz para nós esse entendimento. E quando pesquisei um pouco mais, encontrei situações muito parecidas. Então nós ficamos com essa interpretação que nós entendemos que seja a mais adequada para este momento. Ou seja, bem-aventurado os que são mansos espiritualmente e materialmente também, porque é complicado dizer que a pessoa é manso somente espiritualmente, mas materialmente é uma pessoa brava, intrépida, que quer resolver tudo na força humana, no diálogo, né? Fora de um padrão de vida cristã, e às vezes com xingamentos. O padrão de Jesus Cristo repreende tudo isso. Jesus Cristo discordou de tudo isso, dessa forma irada, como alguns querem resolver as coisas. A ira leva a contenda leva às brigas podem levar às diversas situações e causar até morte. E aqui eu gostaria de trazer, meus irmãos, uma palavra também nesse sentido. Às vezes nós pensamos assim: não, mas eu não mato ninguém, eu não ofendo ninguém, o que eu falo é porque é verdade, eu sou assim, eu sou, não é, dessa forma, transparente. Mas vamos ver como Jesus agiu. A única vez que Jesus ficou irado e não pecou, porque ele é santo, foi quando foi no templo, uma das vezes que eu lembro com muita evidência,
foi quando ele esteve no templo, as pessoas tinham transformado o templo em lugar de vendas, de troca de mercadorias, estavam fazendo ali um verdadeiro comércio. E Jesus pegou um chicote, e não bateu em ninguém, pode ver no texto bíblico, ele espalhou as mercadorias, ele tombou as mesas, ele soltou os pombos, soltou os animais e falou seriamente: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Jesus se irou contra o pecado das pessoas. Não foi contra as pessoas em si, ele não levou em consideração, em primeiro lugar, a vida, as pessoas em si, foi o comportamento das pessoas. E foi um comportamento de repreensão, não é? E levou as pessoas, eu creio que levou as pessoas a uma reflexão sobre isso. E Jesus continuou manso e pregando a palavra com autoridade. Por isso, ele é o nosso padrão. Meus queridos irmãos e amigos, nós buscamos padrão para muitas coisas na nossa vida. Não é? Um procedimento que nós vamos realizar, qual é o melhor padrão? A gente busca nos documentários, na literatura nacional, internacional, com depoimentos de cientistas sobre determinados assuntos, a gente geralmente checa algumas coisas e busca interpretações corretas para o nosso viver diário, quando a gente quer fazer um negócio, quando quer comprar alguma coisa, a gente quer uma referência. A gente não quer somente marca. Antigamente as pessoas trabalhavam muito pela marca, hoje as pessoas não. Eu quero saber o seguinte: quem usa, como é que é o funcionamento deste equipamento? Qual é o padrão? O padrão é esse equipamento, é a marca tal, mas o padrão é que ele dura mais e ele funciona melhor. E geralmente, qual é o padrão que nós usamos na nossa vida espiritual? Nós também precisamos adotar um padrão. O nosso padrão é Jesus Cristo. Quando Jesus falou do convite para que as pessoas o seguissem, ele convidou e disse: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós as dificuldades, as lutas. Tomai sobre vós as dificuldades que existem no dia a dia com você. Tomai sobre vós o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é um jugo que Ele mesmo nos ajuda a suportá-lo. É Jesus que nos abençoa, é Jesus que nos ajuda em tudo. Então, se Ele é o nosso padrão, então vivamos conforme a sua vontade. Vivamos conforme Ele viveu. É difícil? Eu concordo que seja difícil, mas impossível não é. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se nós confiarmos em Deus, então nós venceremos. Nem tudo nós vamos conseguir de hoje para amanhã. Muitas vezes na nossa vida, nós somos imediatistas, queremos resolver as coisas de um momento para o outro. Determinadas coisas é um processo que para alguns pode demorar alguns anos, para outros somente alguns meses. Não vamos fazer comparações aqui. O que nós queremos dizer é o seguinte, que Jesus está dizendo que é feliz, os mansos são felizes porque herdarão a terra. A terra, quando falou isso, se referia também no Salmo 37:11, a questão da conquista da terra por Abraão. Tem uma analogia, uma comparação também a questão de Abraão como possuidor do mundo. Mas o sentido correto é a mansidão espiritual, uma postura de humildade e submissão a Deus. Você é submisso a Deus? Se ainda não é, seja submisso a Deus, seja manso espiritualmente, mas também materialmente. Porque a nossa vida espiritual, ela
Jesus, que é a luz do mundo, brilha em nós, e nós refletimos essa luz de Jesus. Nós brilhamos também, porque é Jesus que brilha em nós. E não tem como, é contraditório nós dizermos que somos mansos espirituais e formos valentes materialmente falando. Valente no sentido de agredir, de falar. E quando eu falei que algumas pessoas dizem eu não mato, eu não roubo, eu não ofendo ninguém, mas pensemos direito, às vezes uma palavra dita num momento da angústia, da preocupação, do estresse, às vezes você fere uma pessoa. E se é uma palavra hoje que você fere, outra manhã que vai ferindo, você pode chegar a matar uma pessoa emocionalmente. Isso é muito doído e não é isso que Jesus quer. É vida. Jesus quer que tenhamos vida e vida em abundância. Mansos espiritualmente e materialmente falando também, para vivermos bem, em paz e testemunharmos da palavra de Deus em nossos corações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos dá o exemplo de mansidão, de amor, de humildade, de submissão. Que possamos viver assim também, meu Deus. Abençoa nossos corações, as nossas vidas. Consola os corações que estão tristes, que estão chorando. Consola os corações das pessoas que perderam seus entes queridos por diversos motivos, mas agora nós estamos vivenciando o momento da Covid-19, que tem dizimado muitas pessoas em muitos lugares do mundo. Ó Deus, tenha misericórdia. Cura essas pessoas que estão enfermas. Protege as pessoas da área médica nos hospitais, em qualquer lugar. Cura todas as pessoas que estão com outras enfermidades também agora, estão clamando ao Senhor, estão tristes. Alega o coração dessas pessoas, meu Deus, com a tua palavra, com o teu consolo, com a mansidão do Senhor. Por isso nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.